Meu nome é Matheus de Paula Wolff, sou professor de filosofia e hoje eu vou estar dando uma aula para vocês simples e prática sobre o que é a filosofia, qual a sua origem, quais são os seus campos de atividade e quais são os seus períodos históricos. Bom, mas o que é a filosofia? A filosofia nada mais é do que uma tentativa de explicar através da razão as coisas que até então eram explicadas pelos mitos. O porquê de certas coisas, o surgimento do fogo, o surgimento do ser humano, a vivência, o porquê do dia e da noite, o porquê que as plantas crescem, que o vento bate nas plantas e elas chacoalham, só que sem ser através dos mitos, e sim da razão, usando da lógica e do pensamento para explicar e simplificar o acontecimento dessas coisas. A filosofia ela surgiu por volta do século VI, tendo como reconhecido o seu primeiro filósofo, Tales de Mileto, na Grécia Antiga. Mas quem deu esse nome de filosofia? Esse nome ele foi adotado por Pitágoras anos depois, porque philos significa amor, é um amor grego, é um amor mais caridoso, é um amor mais dedicado. E Sofia para o grego é conhecimento. Então a filosofia, ela nada mais é do que esse amor ao conhecimento, essa dedicação ao aprender, ao descobrir, ao responder os porquês da vida, que até então eram explicadas apenas por mitos, como um tapa-buraco, e agora há essa dedicação, a esse amor, a essa explicação, a esse conhecimento. A filosofia, ela explica, então, através da razão, da resposta dessas perguntas, pela razão, pela lógica e pela mentalidade humana, não mais através de deuses e de misticismos, mas assim do próprio conhecimento humano. A filosofia, ela tem alguns períodos da história, se não me engano, são 6 períodos: os pré-socráticos, esse início da filosofia; o período clássico, que é um período mais erudito, é um período em que a filosofia se desenvolve de uma forma a se tornar o que ela é. Depois nós temos os pós-socráticos, que é o período pós-Sócrates, como o nome já diz. Nós temos a filosofia medieval, conhecida também pelos santos padres, né? Nós temos Agostinho de Hipona, nós temos Tomás de Aquino, que são grandes filósofos que surgem nesse período medieval. É um período mais religioso da filosofia. Nós temos a filosofia moderna, que ela é marcante no iluminismo, na Revolução Francesa, nesse pensamento mais livre, nessa liberdade de pensamento, e a filosofia contemporânea, que é a filosofia até então atual, que é o que nós vivemos hoje, esse uso da filosofia para desvendar certas dúvidas que percorrem desde o período antigo, mas não mais para resolver os mitos, mas sim para responder os nossos próprios questionamentos, a coisas que nós mesmos inventamos para resolver algumas questões, mas que têm que ser resolvidas pela razão e pela lógica. E assim usa-se a filosofia. A filosofia ela tem 7 campos de investigação, 7 campos em que ela atua mais fortemente, que são a metafísica, que é essa parte mais do porquê das coisas, da existência, da lua, do sol, do ser humano, a criação do universo. Nós temos a ética, que pauta o que nós podemos ou não fazer, o que é correto ou não de se fazer. Aí também entra junto com a ética moral. Nós temos a lógica, que a resposta é pautada, e mais pautada é aquela resposta em que você dá um contraponto e você responde aquela resposta novamente. Então, a lógica ela é usada para testar cada vez mais a sua resposta, podemos dizer assim, em um linguajar mais simples. Nós temos a epistemologia, a estética, a filosofia da história, que estuda esses campos históricos em que eu falei, e a política. A filosofia política ela é muito
pautada hoje no nosso campo contemporâneo. Como tudo que nós fazemos envolve política, a filosofia política ela é a que nós mais vemos hoje comumente nas TVs, nos livros. Hoje pouco se ouve rádio, mas se ouve muito no rádio, principalmente as rádios que focam em notícias e debates políticos, que levam senadores e candidatos. Então, muitos canais fazem isso hoje em dia também, infelizmente não tanto na TV aberta, mas ainda fazem. Essa filosofia, esse uso do porquê, das razões, desse método de pergunta e de uso do conhecimento, do seu pensamento para responder, ela pode ser usada no nosso dia a dia. Então, ela é muito vista hoje no âmbito político, atualmente. Nós temos como produzir esse conhecimento hoje, é lógico, o professor de filosofia, ele passa para vocês uma história, vamos dizer assim, da filosofia, mas também pode passar a prática dela, de como se filosofar. A BNCC cita isso. Não é só ensinar a história da filosofia, mas também a questionar, a indagar, a duvidar, a criar um pensamento mais lógico e racional nos alunos. Então, nós podemos aplicar esse método do porquê no dia a dia. Você tem que usar o cinto de segurança. Mas por quê? Porque se o carro bater, você está seguro, você tem isso que te segura no veículo, que não deixa você se machucar tanto igual se você tivesse sem cinto. Então aqui nós temos a prática da filosofia. Há a obrigação de se usar cinto de segurança, ok? Mas por quê? Porque se você não se usar o cinto, você vai se machucar, entendeu? Se você... mas é simples assim, você não vai usar porque você vai se machucar. Não, é provado por A mais B, são feitos testes de que uma pessoa que dirige e bate o carro sem o cinto de segurança, ela voa para fora do carro, ou ela bate com a cabeça no para-brisa e machuca muito forte, bate o peito no volante, pode acabar tendo seus pulmões estourados. Já a pessoa que dirige com um cinto de segurança, ela é presa ao banco, então ela não é projetada para longe. É esse o uso que a filosofia dá. A filosofia ela é usada para explicar através da razão o uso das coisas, o porquê das coisas. E não um mito. Como seria o mito? O mito é porque Deus tal obrigou a humanidade a usar cinto de segurança, pois senão ele ficaria muito irritado e a humanidade teria sérias punições, com graves acidentes e outras coisas. A filosofia busca essa razão. Bom, esse uso da razão e da lógica, ele é intrínseco no ser humano. Ele nasce junto com nós, não só hoje em dia, toda a vida. O porquê das coisas sempre foi algo muito marcante no ser humano, tanto que achava-se sempre formas de se responder, seja ele com mitos, como era antigamente, e hoje com a filosofia. A filosofia é um mito moderno? Não. Ela é o uso da razão e da lógica para explicação. Eu creio que tenha ficado claro. Eu gostaria do feedback dos alunos para saber se eles tiveram esse entendimento do conteúdo passado até agora e o porquê eles não entenderam, se não entenderam, já que a filosofia é o uso do porquê. Então, já que nós contextualizamos essa filosofia hoje em dia, eu creio que o conteúdo tenha ficado explícito e claro, que vocês tenham entendido o que é a filosofia, aonde ela surgiu mesmo que de forma breve, lá na Grécia Antiga, quais são os seus campos de pesquisa, a metafísica, a ética, a lógica, a epistemologia, a estética, a filosofia da história e a política, e os seus períodos históricos, os pré-socráticos, os períodos clássicos, o período pós-socrático, a filosofia medieval, a filosofia moderna e o atual da filosofia contemporânea. Bom, eu vou ficar por aqui e eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Muito obrigado.